O tombamento do Axé Battistini é como firmar no papel aquilo que já era eterno no espírito. É reconhecer que aquele chão guarda memórias profundas, vozes antigas e saberes que não podem se perder. É proteger não só o espaço, mas o axé que ali floresce. Bom, pessoal, estamos aqui com a senhora Neuza Borges, agente cultural. Não importa em qual momento a função desta senhora, importantíssima, porque aqui se trata de aquela pessoa que dia após dia está empreendendo aí numa grande luta pelo reconhecimento de um bem. Então ela vai falar aqui um pouquinho para a gente de que forma esse terreiro, essa casa do candomblé, esse ilê, foi então reconhecido, o que é o processo de tombamento, por que isso é importante, não só para o próprio espaço, mas para a cultura aí de uma religião de matriz africana. Então, senhora Neuza Borges, por favor, fala um pouquinho da sua história em relação a essa casa de candomblé. Sim, boa tarde a todos, né, e todas. Eu sou a Neuza Borges, como você mencionou. Na verdade, na ocasião do tombamento, né, eu atuei como agente cultural na Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Bernardo por 3 décadas, né, estou aposentada, porém, meados de 2010, né, chegou para a gente, na seção de patrimônio histórico, né, que eu atuava na seção de patrimônio histórico da Prefeitura, que era um órgão, né, que tinha, entre as suas atribuições, lidar com essa questão do patrimônio histórico, né? E aí chegou para a gente a proposta de tombar, né, toda a história desse terreno de candomblé, que foi fundado pelo Tata Pércio de Xangô, que faleceu em 2009. Então chegou para a gente isso em 2010, meados de 2010, essa proposta visando o tombamento. Nós achamos interessante porque até então, São Bernardo do Campo, havia várias igrejas tombadas, várias igrejas tombadas, né? Imóveis, bens, né, históricos, mas que são tombados, porém nunca, a primeira vez que a gente conseguiu assim ficar em contato com essa possibilidade de tombar um terreiro de candomblé. Então, como era algo novo, precisávamos, né, nos debruçar sobre histórico, né? E aí chegou toda a documentação, todo o histórico. Então a ideia era vir até aqui, conhecer o espaço, conversar com os líderes religiosos, né? Mãe Luizinha, Pai Giba, Pai Carlinhos, Mãe Dani. E então eu vim como agente cultural, eu era incumbida, né, de ficar, fazer o trabalho de campo. No caso, eu vim até aqui, conversar com todo mundo, entender o que era, conhecer o espaço físico, que até então eu não conhecia. E aí viemos aqui, fizemos uma conversa e tudo, soube da história maravilhosa do Tata Pércio, como eu disse, que foi, né, o líder. Eu era o Babalorixá aqui até 2009, enfim, né, não começou aqui, começou em outro lugar, mas depois ele ocupou esse espaço aqui, as coisas foram tomando uma proporção, né, gigantesca. E aí, então, começamos a estudar, né, fazer como seria isso, porque até então nós nunca tivemos, né, era a primeira vez que a gente foi em contato com essa possibilidade de tombar um terreiro de candomblé. Então, nós tínhamos o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, né, que é um colegiado que se reúne mensalmente para poder tratar dessa questão dos bens históricos da cidade. Então, quando nós levamos essa proposta, né, essa possibilidade de tombamento, no primeiro momento a gente viu assim uma certa perplexidade por parte dos membros do patrimônio, né, do Conselho de Patrimônio. Por quê? Porque era algo novo. E muitos a gente percebia que tinha assim, até um certo temor, né? Hoje a gente até 12 anos se passaram, né? Aliás, mais de 12, 15, né? Porque o tombamento foi aqui 11 de dezembro de 2013, são 12 anos. Porém, nós ficamos 3 anos fazendo estudo para chegar ao tombamento. Então, 15 anos atrás, as coisas não foram tão simples, foram momentos até tensos, porque existia, a gente percebia, eu como agente cultural,
eu percebia que havia muita resistência por parte, não de todos, mas de algumas pessoas que eram membros do conselho. Porque eram pessoas que, obviamente, professavam, né, outras religiões, enfim, e viam o candomblé, né, como algo assim, estranho, né? Eu não quero chegar perto. Porém, chega um momento que não tem como, tem que chegar perto. Porque um conselheiro ele tem que ter um distanciamento das suas convicções, das suas preferências, enfim, para poder entender que a gente está no Estado laico, né? Que, portanto, o candomblé é uma religião de matriz africana e que tem que ser também, né, entendida como algo que faz parte, né, da história do nosso país, né? E aí, então, a gente conseguiu não foi tão fácil assim, mas a gente veio um dia que todos os conselheiros, alguns vinham tremendo, nós viemos dentro de um veículo, de uma van, alguns estavam tremendo dentro da van, meio que assim, onde que a gente está pisando, né? E aqui chegamos, né, eu me lembro bem como foi, uma recepção maravilhosa, porque no terreiro de candomblé, minha gente, a recepção é maravilhosa, as pessoas são acolhedoras, né? Os membros do terreiro acolhem muito bem, com a mesa farta, muita comida, sorriso, abraço de verdade. E aí a gente veio, cada um foram conhecer todas as instalações, entendeu o que era. Muita gente ficou assim, abismada, a gente percebia pelo olhar, assim, tipo, caramba, né? Pessoas que nunca puseram o pé no terreiro, tiveram que vir, né? Ou seja, tempos depois, então, a gente foi fazer os estudos e tal, até chegar o dia do tombamento, que foi um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, né? Porque ocorreu à noite, muita gente, aqui esse espaço ficou abarrotado de gente, né? Com a banda sinfônica se apresentando, o hasteamento da bandeira. Foi muito lindo, tudo uma festa maravilhosa, com pessoas que vieram de vários lugares do Brasil para prestigiar, né, esse acontecimento, que foi no dia 11 de dezembro de 2013. Portanto, 12 anos se passaram do tombamento. Bom, gente, estamos aqui com o pai Giba, do Ilê, e aí ele vai contar um pouquinho para a gente, né, não só a própria função dele aqui no próprio terreiro, aliás, não a função, mas né, porque esse pessoal aqui, gente, trabalha, viu? A gente acha que a comunidade é uma coisa orgânica por si só, mentira. A mãe trabalha, os pais trabalham aqui, e aí ele também vai mostrar um pouquinho para a gente aqui a respeito das simbologias, enfim, a gente vai dar uma voltinha por aqui, ele vai contar um pouquinho para a gente do que ele sabe e do que ele pode dizer também. Então, é isso. Bora lá, pai. Bom dia, povo do Axé. Bom dia, povo do Axé. A Giba de Ogum daqui do Axé Batistini, a Xogum da casa. E estamos aqui numa conversa amigável com... Aqui é o canal História no Prato e o Alexandre. E o Alexandre aqui, fazendo essa matéria maravilhosa para a gente falar um pouco aqui da nossa simbologia, né? Então, pode mostrar, meu pai? Então, aqui assim, ó. Aqui na frente nós temos na entrada Exu, né? Dono da porteira, da porta, do caminho. Aqui é o Exu, meu pai, pode chamar Exu. Aqui do lado direito nós temos nosso pai Ogum, né? Nosso pai Ogum, que eu também sou de Ogum. Nosso pai está aqui, nosso pai Ogum. E aqui tem a Ziami, né? A Zia, né? As feiticeiras, a Ziami. E esse aqui é o nosso ponto, né, de entrada da nossa casa, da nossa cultura, né? Quando tem festa, esses orixá, primeiro que trabalham até chegar a festa, né? É aqui que a gente dá a comida para Exu, dá a comida para Ogum, para tomar conta da porteira e da nossa casa. Para chegar no dia da festa, a festa correr tudo em paz e na maior energia positiva que puder. Para quem não conhece, pai, então, esses são os protetores. São os protetores da nossa casa. Esses são os protetores da casa. Exu, Ogum e Yami, né? Yami aqui, Xorogá, entendeu? O nome Yami Xorogá são os que tomam conta da entrada da casa, né? Do sagrado.
Então, toda festa é obrigatório esses 3 orixás comer, trabalhar para tomar conta da festa, para correr uma festa em paz e tudo correr bem, da melhor forma possível. Ok. Aqui Aí nós você temos, pode mostrar aqui mais meu pra pai, gente. aqui temos o Exu Orixá, né? Também, Exu Orixá, também come junto com uma porteira aqui, tá? Ok. Chegando ali nós temos Beijo, que todo mês de setembro tem a festa de beijo aqui das crianças, dia 28, todo dia 27, entendeu? Então é isso aí, meu pai. Aqui é um pouco E da aí cultura. para lá, aquela outra parte, ali Aquela mais outra à parte? frente, Hum. ali onde tem, parece um castelinho. Qual Aqui o onde tem um significado castelinho, disso? posso, vem aqui, meu pai. Vamos lá. Aqui meu pai era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, Certo. entendeu? Então uma filha da casa de Oxóssi, chamada Mãe Graça, sonhou o pai pedindo que ela fizesse uma capela para ele. Ok. Aí ela, através do seu poder, né, financeiro, ela veio, comprou tudo e fez essa capela. E está aí até hoje, a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, onde tem as missas, a reza, sempre tem missa, reza, sempre aqui do Candomblé tem as rezas. Ou Né? seja, Então o pai era muito católico, além de... Né? E aí, diferente do que muitos acabam construindo de uma imagem a respeito do próprio candomblé, a gente vê aqui no terreiro Que nós... uma Então, comunhão. Uma Né? comunhão com a gente ama a Nossa Senhora Aparecida sem problema nenhum, entendeu? Independente de ser do Candomblé. Meu pai amava ele, entendeu? Amava a Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, Uma essa fé não capelinha, invalida a outra. Isso, não, senhor. Com certeza, entendeu? Aí, ó, a capelinha está aí até hoje, como foi feita com muito amor e carinho por uma filha e através do sonho do nosso pai peço. Certo. E Entendeu? aquela parte ali? Ali, meu pai, ali na amarela nós temos uma casa de Oxum, né? Certo. Oxum, que é da mãe Dani Ali a também. entrada, né? Né? E no meio é o nosso pai, o patrono da casa, né? Que é Xangô, né? Sim. Oxum e Iemanjá junto, né? Tem tanta as estátuas lá, né? Oxum e Iemanjá. E ali a casa de Xangô, né? Com Yansan lá em cima. Oxum de um lado e Oxum e Xangô do Iemanjá. outro. E Yansan com Xangô Aham. na casa de Xangô, né? E aí tem um porquê um estar ao lado do outro ou poderia estar em outro lugar? Não, poderia estar em outro lugar, mas quando o pai, há 50 anos atrás, fez a casa, então ele já deixou assim, entendeu? Ele já deixou desse jeito e tudo que meu pai deixou, nós continua até hoje, entendeu? Hoje tem esse memorial, que foi depois que ele foi embora, que também foi feito, que tem todos os pertences dele, as coisas dele lá dentro, né? Que a gente abre só em dia de festa para o povo visitar. Entende? É como se fosse um museu. Um museu, um arquivo, né? Um arquivo. Todas as coisinhas dele, que ele gostava, amava, tá tudo lá dentro, guardado lá, né? Ali naquela placa também, depois se você quiser filmar, pode filmar, tem história dele, contada. E é isso, meu velho. Pai, muito obrigado pelo esclarecimento, né, da parte simbólica aqui, né, da casa do Ilê. E aí o pessoal fica muito agradecido e eu também. Né? E isso é espontâneo, sim. Você estava aí com medo da comunicação, mas deu uma aula boa. Quem me conhece, eu vou falar pro povo, quem me conhece, já sabe que eu sou muito tímido. Ah, nada. Mas estou aqui com muito amor e carinho, dando essa entrevista maravilhosa para o senhor aqui, que é um maravilhoso também. Vou até agradecer, meu pai. Um beijo. Muito obrigado, pai. Obrigado. Valeu. Pessoal, então estamos aqui com a mãe Joyce de Xangô, aqui do Ilê, da casa, e aí 2 perguntinhas para ela. Primeira ela cresceu aqui, ela vai se apresentar, ela vai falar um pouco a respeito dela, então o que é nascer, crescer, passar a juventude aqui e conviver, né, com um mundo externo, a questão da própria comunidade religiosa e como é que é conviver e viver com isso num mundo de profundas intolerâncias e de que maneira ela, tão jovem, né, vê a relação da nova geração, dos mais jovens aqui no mundo religioso e de que maneira a gente
pode fazer, né, para apresentar esse mundo de tal forma a um grande combate, uma tentativa aí de combater a intolerância religiosa. É isso. Contigo, Joyce. Eu sou Joyce, filha de Xangô, sou abaigena do Ilha Xairá, sobrinha do pai Pércio, fundador dessa casa. Eu nasci aqui dentro porque a minha família toda, né, ela é iniciada, minha mãe é a querida dessa casa, minhas irmãs também. E eu cresci aqui dentro. Então, eu tenho bastante ensinamentos, né, que são os nossos segredos, mas também não é abrir mão da nossa vida particular, porque a gente consegue conciliar desde que a gente se respeite a religião. Mas o candomblé, a religião de matriz africana, ela é acolhedora. Então, se a gente olhar os dados hoje, existem muito mais pessoas que entraram para a religião de matriz africana. Então, por ser essa religião que acolhem as pessoas, que não olha o que a pessoa é de fato, mas que ela abre as portas das casas no sentido de louvar a natureza, né? Louvar a terra, louvar o céu, a alegria, o encantamento do cantar, do dançar, da fé mesmo, né? Das obrigações. Então, isso fortalece. Então, nesse tempo todo que você, desde criança, vai crescendo, amadurecendo, não é que a gente abre mão da nossa vida, mas a gente se fortalece enquanto eu sou filha iniciada, mas as pessoas simpatizantes todos são bem acolhidas. E a gente tem que começar a desemparedar, né? Desemparedar no sentido de levar a religião como não só uma religião de matriz africana precisa ser respeitada, não, ela é cultural. A religião de matriz africana, uma casa de matriz africana, uma casa de candomblé, ela tem uma história. Ela não simplesmente tem só o dia da festa, ela tem toda uma história, toda uma trajetória. É uma trajetória ancestral, uma trajetória que nos ensina, uma trajetória que permite que a gente amadureça na nossa vida, que a gente evolua como ser humano. Então, precisamos desemparedar, além de nos respeitarmos enquanto frequentadores, naquilo que a gente acredita, que é a natureza, nós cultuamos a natureza, nós cultuamos a alegria, nós cultuamos o orixá. Então, essas forças, elas também nos fortalecem. Enquanto eu acreditar nisso, ainda que desconstruir seja muito difícil, né, a questão que as pessoas não conhecem e acham que é coisa do mal, enfim, eu nem gosto de usar essa palavra, eu prefiro dizer que elas não conhecem o que de fato é a religião de matriz africana, mas desemparedar, acreditar de fato naquilo que a gente cultua. E eu sou feliz cultuando orixá. Muito obrigado, Joyce. A comida de santo é oferenda e poesia. Cada ingrediente carrega um sentido, cada preparo um caminho, cada tempero um diálogo com o invisível. Ao alimentar os orixás, a comunidade também se fortalece, pois o axé que sobe é o mesmo axé que retorna. É alimento, é gesto de fé, é ponte entre mundos. Bom, pessoal, estamos agora aqui com a mãe Sandra de Oxum, responsável por também inúmeras funções aqui nessa incrível casa, entre elas a parte litúrgica e a parte que muito interessa pra gente, que é a comidinha. Então, ela vai falar um pouquinho a respeito disso pra gente. Então, muito prazer. Prazer foi meu, Ale. Você chega num momento muito importante até dentro do candomblé do Batistini, né, que é a festa. Todas as festas nós servimos a comida, os animais imolados, eles são preparados e servidos para a comunidade. Né? Mas nessa festa em especial, a gente tem um grande banquete do rei. Então, para além dessas comidas que são servidas pós-candomblé, nós temos a cerimônia de entregar essas comidas litúrgicas para a comunidade comer. É uma vez no ano que isso acontece, e você chegou nesse dia. Então, nós vamos ter hoje aqui comida de diversos orixás servidos no barracão liturgicamente, os orixás dançando e abençoando esse alimento, para que não nos falte durante o ano, para que o Omolu, do jeito que ele traz, né, toda a comida vem da terra, que ele nos traga saúde, vida, prosperidade. Então você chega num momento muito especial. Agora, você quer falar em relação à comida? O candomblé ele tem um contato muito íntimo com essa questão, né? Eu falo que candomblé é religiosidade, mas é cultura. E a questão da alimentação é muito cultural, a forma que nós cozinhamos, né?
Nós cozinhamos somente com colheres de pau. A cozinha onde é feita essas comidas não é a cozinha que faz comida, que a gente fala comida de gente. Essa Que cozinha fica para lá, fica pra né? cá. Então ali a cozinha comum, vamos dizer, então para a comunidade externa e para o E que pra é essa oferecido exatamente. E a cozinha religiosa está ali em cima. para lá, né? Ali Isso. na rampa, aí depois, dentro do que é permitido, aí A gente vai passar por lá. Então, assim, e essa cozinha, as pessoas, todas as pessoas que adentram essa cozinha estão preparadas para estarem lá. Tem autorização, tem conhecimento para estarem lá. Tudo que é feito aqui hoje é feito com a anuência da nossa Elorixá, né? Ela toma, ela com conhecimento de tudo que está sendo feito lá dentro, a gente leva para ela experimentar. É tudo muito simbólico, muito litúrgico também. E a relação, então, comida, cultura, não só africana, não dá para dissociar. Não tem como. É né? vida, é cultura, é comida, é Exatamente, religião. religiosidade está tudo junto, né? Porque através dessa comida a gente está reproduzindo coisas que nossos antepassados fizeram lá atrás, né? No começo do Candomblé, que é uma história bem longa, né? Pós-escravidão, a gente reproduz isso. Então é cultural e isso é passado como? Isso é passado de pai para filho, de mãe para filha. Esse aprendizado é dentro do turismo. Não existe, por exemplo, um curso gastronômico para fazer comida de orixá, né? Isso é passado dentro do terreiro, culturalmente também. Porque cada orixá tem a sua especificidade. Tem a sua preferência, determinados orixás não vão determinados temperos. Tem a forma, o mesmo alimento ele serve para vários orixás. Em Inhame a gente tem, ele é muito rico dentro da cultura. A gente faz diversas comidas para diversos orixás, né? A canjica, o milho branco, ele é usado moído, cozido, com tempero, sem tempero. Então, é tudo muito específico. E aí, você tem esse aprendizado que você tem dentro da casa de Candomblé com a sua orixá, com o seu babalorixá. E aí você aprende não só que a parte mesmo da formação de uma cosmovisão, dessa complexidade, né, do mundo espiritual, ele acaba então se manifestando pela própria comida, como se a comida fosse não só um local de memória, do resgate dessa memória, mas a gente poderia dizer que ao comer, ao ingerir, exatamente isso. você está recebendo a energia daquele orixá. A comida é o axé. Axé é uma palavra muito usada no Candomblé. A comida nos preenche de axé. Essa comida litúrgica, feita dessa forma, ela nos preenche de axé, ela nos traz alegria, nos traz felicidade, nos traz saúde, nos traz caminhos abertos. A comida, existe magia nessa comida. Porque os nossos orixás, eles nos ensinam que toda a nossa cura está na natureza. Tudo vem da natureza. Então, comendo o alimento certo, fazendo da forma correta, como nos foi indicado, a gente consegue resolver problemas de saúde, né? É tudo ligado à comida. Se a gente for entrar em relação, tem a comida como forma de alimentação, nós temos a comida como forma de limpeza espiritual, que essa comida aí, ela hoje, especificadamente, a gente fala que quem comeu no Bagé se limpa por dentro também, né? Mas existem comidas que não são ingeridas, mas são passadas no corpo, mas é também comida. E é uma forma de limpeza espiritual. Não se faz nada no Candomblé sem não. Seja ele cozido, cru, assado, torrado. Não existe. Não existe como cultuar sem a questão alimentar. Não tem como. Então é cultural, mas é religioso. E aí você não dissocia. E ao mesmo tempo também o que não se pode, né? Você tem o que pode e o que não se pode. Exatamente. E alguns alimentos que são restritos, que nós não vamos fazer uso deles dentro do Candomblé. E tudo muito natural. Tudo mais próximo. Mais próximo. Por exemplo, qual o tempero que está sendo usado aqui? Cebola, camarão seco pilado e óleo de limão. Tá bom. Não existe nada industrializado que suba aquela coisa. Comida de orixá. Não tem nada industrializado. Você não tem tempero industrializado, não tem nada.
né? É tudo feito. Aí nós temos as panelas que ficam só nessa cozinha para ser usada. Ferro, é servida na cozinha, na panela de barro. Nós temos as colheres de pau, que é com que a gente mexe. Então é tudo litúrgico, né? E aí, se você pudesse apontar na sua experiência ou mesmo na sua própria vontade, no seu próprio gosto, que prato você, de tantos que existem, mas eu sei que é difícil. Chega uma hora que Eu como tudo. não, eu também. É o que eu te falei. Eu sou um apaixonado por história. Agora o prato da minha preferência. E qual história no prato e, ao mesmo tempo, que prato você escolheria para contar uma história? Ai, gente. São tantos, olha, a gente tem o amalá, né, que nessa festa não é servido, mas que é um prato muito composto, né? Ele vai ter um quiabo picado, ele vai ter carne, às vezes frango, às vezes dendê, às vezes com óleo branco, né? Mas é um prato muito composto. Nós temos o molocu, que é o prato do orixá, que é o feijão fradinho temperado com camarão, com cebola, com ovos em cima, que é, para nós, um prato extremamente importante, e a gente fala que é um ebó também. Então ele é um prato muito significativo. E eu acho, mas eu vou falar do acarajé quando eu vou contar uma história, porque eu entro no candomblé aos 9 anos de idade, né? E aí meu serviço de criança era descascar feijão fradinho. Então eu vivi dias descascando feijão fradinho, e aí na época o aprendizado era bem lento. Então eu acho que eu fiz 1 ano descascando feijão fradinho, depois aprendi a moer, para depois chegar no acarajé. Eu acho que depois de 3 anos eu fazia acarajé. É um processo. Mas o acará, né? Na verdade, quando a gente fala acarajé, é uma forma de falar aqui no Brasil. Porque o nome é acará, é a bola de fogo, que o Brasil inteiro conhece, né? Eu acho que é patrimônio histórico, né? E que todo mundo conhece. E para mim, acho que tem essa história aí pela questão de memórias de infância mesmo. A primeira coisa que eu aprendi a fazer dentro do candomblé. Agora é interessante, para concluir, a mãe comentou que levou muito tempo só descascando o feijão. Isso lembra muito uma cozinha de um restaurante comum, em que as pessoas agora gourmetizaram, né, a ideia de chefe, na real cozinheiro, mas muitos cozinheiros começam simplesmente descascando coisas. Não, e o nosso aprendizado veio assim. Se chega alguém para me auxiliar hoje, ele vai estar tocando as coisas. Por quê? Porque a responsabilidade de estar fazendo é muito grande. Enquanto você está ficando, você está vendo o outro cozinhar, você está entendendo o tempo daquele cozimento, né? O candomblé é feito de observação. Tudo que acontece aqui, tudo. Ninguém chega aqui fazendo tudo. Você observa, você vai se inserindo, isso aqui é tudo muito mágico, né? Então você chega de fora, você demora um tempo para conseguir entrar nesse universo. Aqui a gente vê uma outra coisa, é uma outra realidade. Quando você consegue se inserir nesse universo, aí você vai ter o seu aprendizado, mas ele é lento mesmo. Porque hoje, eu tenho de iniciada com 8 anos. Eu fiquei com 5 anos antes de Santos, já no candomblé. E eu lembro de mim, aos 9 anos de idade, então feijão fradinho, isso fica gravado no meu. Esse conhecimento nos tira, porque ele realmente é influenciado. Muito bem. Podemos dar uma olhada na cozinha? Deixa eu perguntar para mim onde está, né? Com ela. A comida de santo é oferenda e poesia. Cada ingrediente carrega um sentido, cada preparo um caminho, cada tempero um diálogo com o invisível. Ao alimentar os orixás, a comunidade também se fortalece, pois o axé que sobe é o mesmo axé que retorna. É alimento, é gesto de fé, é ponte entre mundos. A música no candomblé é sopro que desperta o sagrado. Os atabaques chamam os orixás e os cantos costuram tempo e memória. Quando o ritmo se ergue, o barracão respira diferente. É como se o passado e o presente dançassem juntos. A música não acompanha o ritual. Ela é o próprio caminho onde o axé se move.
A visita ao axé foi, sem sombra de dúvidas, uma imersão para dentro da nossa própria existência e do respeito em relação às matrizes de raiz africanas. Agora, nós devemos pensar que com o início da ritualística, no início da noite, que se estendeu até a madrugada, diversas pessoas participaram deste ritual e não participam do próprio axé. E, portanto, a captação de imagens com essas pessoas presentes no espaço ficava um pouco inviabilizada, por assim dizer. Além da presença dos próprios filhos de santo, mães e pais de santo, que se viam incorporados pela própria presença e energia do orixá, que não devem ser captados em virtude de se guardar o que se chama de segredo. E, portanto, a parte final apenas ficou captada por imagens com a distribuição aí da comida de santo. É isso, pessoal. No próximo episódio, a gente vê muito mais. Fiquem com a gente e até a próxima. Fui!